Olá, meus amigos professores, sejam muito bem-vindos para mais uma dica especialíssima para você que quer ser um professor inesquecível, gerar muito impacto e transformação para os seus alunos. Veja bem, essa dica de hoje é muito bacana porque justamente vai ter esse objetivo, para que você seja um professor que os alunos gostem, que os alunos estejam concentrados em você, naquele conteúdo que você tem para oferecer. Especialmente se você quer ser um professor ou professora que seja capaz de influenciar os seus alunos para que eles gerem transformação. Essas 5 dicas, esses 5 elementos que eu vou falar hoje para você são primordiais para que você consiga ter um resultado muito positivo. Então se liga até o final desse vídeo, porque especialmente o quinto que eu vou falar, eu considero o mais importante. O primeiro elemento que você pode utilizar sempre, é claro que eu vou recomendar dinâmica de grupo, tá? Afinal, você chegou aqui nesse canal possivelmente por causa da dinâmica de grupo, então não poderia deixar de recomendar. A dinâmica de grupo é uma ferramenta muito interessante que você pode utilizar em qualquer contexto, com qualquer grupo. Se você escolher bem a dinâmica, ela vai ter um resultado muito positivo. Só trazer algumas ressalvas para você. Não adianta fazer a dinâmica por fazer. Primeira coisa, a dinâmica ela tem que ter um objetivo. Então você veja aí qual o conteúdo que você vai passar para as pessoas, qual é a temática que você vai trabalhar. Dentro desta temática, você veja se é interessante colocar uma dinâmica de grupo, se vai se encaixar bem com o público, com o perfil das pessoas, com o tema em si, com o local se é adequado. Se sim, então você escolhe uma dinâmica que atenda àquela temática, que ajude você a falar sobre o tema que você está explicando para os seus alunos. E outra coisa, a dinâmica ela vai ajudar a manter as pessoas mais atentas, porque sai daquela monotonia da aula, de simplesmente o professor falar e os alunos ficarem sentados prestando atenção. Então escolha em algumas aulas, não necessariamente todas as aulas, mas de vez em quando você vai trazendo uma dinâmica que ajude você a explicar melhor, a trazer reflexões bem interessantes a respeito daquele tema que você vai estar utilizando. Isso ajuda a aula a ficar mais divertida, mais dinâmica e facilitar o aprendizado dos alunos. O segundo elemento que você pode utilizar nas suas aulas para elas se tornarem mais interessantes é você contar histórias, depoimentos. O ser humano ele é movido por emoções e a melhor forma de trazer as emoções das pessoas e fazer com que elas se conectem com você é quando você conta histórias. É muito mais eficiente para você convencer outras pessoas a respeito de alguma coisa você apresentar uma história do que estatística. Olha só, presta atenção, especialmente se você lida com jovens, com adolescentes. De repente você quer trazer um conteúdo de conscientização, você vai falar alguma coisa sobre cidadania, sobre sexualidade, violência, qualquer coisa que você quer sensibilizar eles. Ao invés de apresentar estatísticas, você pode até apresentar estatísticas, pode ser interessante, mas o que vai de fato envolvê-los, fazer com que eles se conectem com o que você está ensinando é uma história, um exemplo, um depoimento. Isso pode partir de você, ou de repente você pode mostrar um vídeo com a história de alguém, ou de repente alguém que ao vivo possa estar ali contando a sua história, o seu depoimento. E quando é uma coisa assim que é bem, às vezes uma história difícil, uma história de superação, uma história de uma pessoa que passou dificuldades, especialmente quando essa história parece com a história de vida deles, eles vão ficar super atentos e isso vai mexer com a emoção deles. Pode ter certeza disso. Então, quando você traz histórias e depoimentos, isso vai ajudar com que as pessoas se conectem emocionalmente com o que você está transmitindo. E vale também a mesma prerrogativa da dinâmica de grupo em relação às histórias. Nada de exagero. Se a sua aula for somente contação de história, as pessoas vão ficar chateadas, vão cansar e vão dizer que você é um professor que não tem conteúdo. Eu mesmo, particularmente, quando eu estou em palestras, em treinamentos, e de repente eu percebo que o facilitador ele conta muita história e pouca teoria, pouco conteúdo, eu começo a ficar chateada. Eu acho que as histórias elas têm que ser durante um tempo curto, apenas para introduzir, apresentar o que de fato aquele conteúdo vem para trazer, certo? Então, seja ponderado, não exagere, mas em alguns momentos, especialmente quando são conteúdos que você quer sensibilizar as pessoas, você traz ali para contar uma história, para poder conectar com as pessoas e aí depois conteúdo, ok? Terceiro elemento que você pode utilizar nas suas aulas são as músicas. As músicas também, elas têm um poder muito forte para atingir o emocional das pessoas. E por que eu estou falando de emocional? Porque nós, seres humanos, nós somos movidos pelo emocional. Não é a razão que nos direciona a agir, mas sim as emoções. A razão, ela vai ajudar o emocional a entrar em ação, a montar estratégias, planejamento. A consciência é muito importante, mas a emoção que vai fazer com que as pessoas sejam impulsionadas a agir de
forma diferente, a sair da zona de conforto, a mudar um comportamento que ele era habituado a ter. Então é a emoção que vai motivar as pessoas a fazer alguma coisa. Então por isso, quando você utiliza dinâmica de grupo, conta histórias, utiliza de músicas, você chama as pessoas pelo emocional para se movê-las, motivá-las para entrar em ação, fazer alguma mudança. Então você pode fazer o seguinte, dependendo do contexto do assunto que você esteja falando, você encontrar alguma música que tem uma letra que dê para você fazer uma reflexão a respeito daquela temática que você está ensinando. Outra forma, você quer fazer um momento de quebra-gelo, então você pode utilizar uma música animada, uma música alegre, uma música com uma mensagem positiva e fazer as pessoas circularem pela sala, se abraçarem, ou você fazer alguma atividade física, alguma atividade que as pessoas tenham como movimentar, uma gincana ou uma dinâmica de grupo, e quando você utiliza uma música animada, isso vai gerar mais energia nessas pessoas, fazendo com que elas se animem para fazer a atividade que você está indicando elas para fazer. Então, utilize as músicas, não precisa ser também em todas as aulas, em alguns momentos. Todos esses elementos que eu estou trazendo para você, você não precisa aplicar todas as aulas que você for fazer, senão haja repertório, haja atividade para você pensar, você vai ter que ter uma criatividade muito extra. Mas, de repente, você, em cada aula, ou uma aula sim, uma aula não, você utiliza um desses elementos, sabe o que é que vai causar impressão para os alunos? De que você é um professor criativo, de que sempre eles vão chegar na aula pensando, o que será que o professor vai fazer hoje? O que é que será que a professora está bolando para hoje? Porque eles já vão estar acostumados de que sempre você vai trazendo uma novidade. Um dia você faz uma dinâmica de grupo, outro dia você conta uma história, outro dia você passa um vídeo contando a história de alguém, outro dia você faz uma reflexão sobre uma música. Veja aí, quantas coisas você pode fazer no decorrer das aulas, especialmente você passar ali um semestre, um ano com aqueles alunos. Então você pode distribuir todos esses elementos de forma que sempre suas aulas elas sejam diferentes. Isso vai ser muito bom. Então as músicas vão puxar pelo emocional, as músicas vão fazer com que eles se conectem, que eles tenham mais energia e eles possam ali estar mais animados para fazer as atividades que você quer fazer. Fora que vai tirar o sono, com certeza, especialmente se for no horário da tarde, que é um horário bem complicado. Uma música animada pode ajudar muito para as pessoas continuarem cheias de energia. Quarto elemento para você envolver os alunos, ser um professor impactante. Isso tem a ver com você, professor. É você chegar na sala de aula cheio de energia, disposição, se entregar 100% para aquele momento. Nenhum desses elementos ele vai funcionar e os alunos eles não vão fazer aquilo que você está pedindo se você, em primeiro lugar, não tiver com disposição, não tiver com energia. Inclusive, nesse momento, eu estou compartilhando lá no Instagram, se você não me segue lá no Instagram, onde eu estou trazendo dicas de filmes, mostrando cenas, como é que a professora age com seus alunos. E uma das dicas que eu mostro, como a professora se aplica, é a questão da energia, da motivação, da vontade de estar ali com aqueles alunos, ela está 100% presente. Então, se você começa a aula, você chega na sala de aula desanimado, preocupado com o celular, para baixo, sério, com raiva, estressado, como é que você vai querer que os alunos se conectem com você e prestem atenção no que você está fazendo? Então, esteja 100%, se envolva, coloque ali todo o seu amor, toda a sua paixão no seu trabalho, para que isso gere algo bem positivo também na hora de se envolver com eles. Porque às vezes eles vêm cansados, vêm tristes, vêm desanimados e você vai ter a capacidade de mudar a atmosfera daquele lugar. Como facilitador, eu entendo que nós temos a missão de ser luz por onde nós passamos. Então, seja luz para os seus alunos. E por fim, o quinto elemento que eu considero o mais importante para que você consiga conquistar os seus alunos e fazê-los prestar mais atenção em você, sabe qual é? É você inserir o conteúdo na realidade deles. Esse é um grande desafio, mas quando você consegue fazer isso, pode ter certeza que eles vão prestar atenção no que você está ensinando. Utilize a sua criatividade, todo o seu potencial intelectual para que você associe o conteúdo, as aulas, as suas teorias com a realidade deles. Nós só conseguimos prestar atenção efetivamente em assuntos que nos dizem respeito, que nós temos interesse, que vai gerar algum resultado na nossa vida. Com certeza você não clicaria para assistir esse vídeo se ele não fosse relevante para você, se o conteúdo não lhe interessasse. Então como é que você quer que os seus alunos eles prestem atenção em você, se eles percebem que o assunto, que os temas que você ensina, eles entendem que nada tem a ver com eles, que aquilo ali não vai servir de absolutamente para nada. Então, professores, eu quero deixar esse desafio para vocês, é vocês utilizarem a criatividade e sempre estar fazendo essa pergunta, sempre se pergunte, como eu vou inserir esse conteúdo na realidade deles?
E aí você vai pensar em exemplos, como você pode contextualizar, seja em português, matemática, história, geografia, não sei. Mas como aquilo ali vai ser interessante, vai ser importante para a vida deles. Quando você conseguir fazer isso, e pelo menos na maioria dos assuntos que você esteja ensinando, você vai ter sempre a atenção dos seus alunos, porque eles vão pensar, poxa, isso aqui é interessante aprender, isso aqui vai me ajudar em alguma coisa, tá? Criatividade, inteligência, questionamento para que o seu conteúdo seja de fato relevante para os seus alunos. E aí, gostou dessas dicas? Se você achou interessante, curta mesmo, porque assim aumenta a relevância desse vídeo e outros professores podem receber a indicação dele. Deixa aqui nos comentários se por acaso você entende que existe outro elemento que é importante para ajudar na sala de aula. Muito obrigada pela participação de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!